Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem ao Dia do Exército, celebrado no dia 19 de abril, em memória da Batalha dos Guararapes, ocorrida em Pernambuco no ano de 1648. Convido para compor a mesa o deputado estadual Anderson Moraes. O deputado estadual Coronel Salema. General de Divisão João Batista Bezerra Leonel Filho. General de Brigada R1 Severino de Ramos Bento da Paixão. Coronel Nirlande Vieira Malveira. Coronel Alexandre Maximiliano Pereira. Major Alípio Ramos. Capitão Hermes Vicente Júnior. Queria saudar também as demais autoridades presentes, deputado estadual Dr. Serginho, deputado estadual Renan Ferreirinha, o tenente Fernando Alves do Batalhão de Choque e o coordenador do Centro Presente, Major Marcos Machado. E também o deputado estadual Renato Zaca. Passo a condução da solenidade para a mestre de cerimônia, a primeiro-tenente R2, Sheila Morello. Uma boa noite a todos. Solicito a gentileza de se colocarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro, de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva, executado pela Brigada de Infantaria Paraquedista, sob a regência do subtenente Lúter Alves Garcia. Agradecemos desde já a todos os integrantes da banda por abrilhantarem a cerimônia.
Darei início à leitura da Ordem do Dia do Exército. Dia do Exército Brasileiro, 19 de abril. Ordem do dia. Braço forte, mão amiga. É assim, fundamentando nessas duas simples expressões, que o Exército Brasileiro, ao longo dos seus 371 anos de existência, tem buscado pautar suas ações para defender a nossa nação e garantir os poderes legalmente constituídos em nossa Carta Magna e o império da lei e da ordem. Braço forte. Ao derrotar no dia 19 de abril de 1648 o invasor estrangeiro nas férteis terras nordestinas, momento épico em que negros, brancos, índios e mestiços, irmanados e ombreados sob o comando dos heróis da pátria, imortalizaram Guararapes como o berço da nossa nacionalidade. Mão amiga. Quando, ao final da Revolução Farroupilha, o Duque de Caxias, herói nacional e patrono do Exército Brasileiro, garantiu a liberdade a todos os cativos farrapos, incorporando nas unidades do Exército Imperial todos os negros libertos, com especial destaque para os ex-integrantes da brava Legião de Lanceiros Negros. Caxias, homem à frente de seu tempo, era conciliador e cultuava os princípios de igualdade e fraternidade. Braço forte, ao reagir intransigentemente às tentativas de fragmentação do território e da unidade nacional durante as revoltas internas e a Guerra de Independência, bem como as investidas de ideologias totalitárias. Graças ao exército do passado, podemos hoje dispor de vasta extensão territorial e de imensos recursos naturais, esteios de um país rico e próspero. Mão amiga, ao emprestar aos aliados feridos nas duas grandes guerras mundiais a competência e a sensibilidade da mulher brasileira, representadas pelas enfermeiras do Exército que serviram nestas contendas. Hoje, nossas militares, discípulas de Maria Quitéria, heroína da independência, constituem parcela indispensável da dimensão humana da nossa força, em absoluta igualdade de direitos e deveres no seio da instituição. Braço forte, além fronteiras, ao vencer as campanhas do Prata, ao combater em solo italiano durante a Segunda Guerra Mundial para restabelecer a paz e a liberdade, e ao participar dos esforços para a manutenção da paz em diversos países, em especial para a estabilização do Haiti por mais de uma década. A esses soldados brasileiros, reputamos a confiança e o prestígio com que o Exército de Caxias é distinguido no cenário internacional. Mão amiga, ao coordenar e apoiar, entre outras operações de caráter subsidiário, a Operação Pipa, que distribui emergencialmente há quase 20 anos água potável a mais de 4 milhões de cidadãos brasileiros, moradores de quase 900 municípios afetados pela seca, contribuindo assim para que o Estado brasileiro possa cumprir a função social para a qual é estabelecido. Braço forte, ao manter homens e mulheres em permanente estado de prontidão, aptos e capacitados a defender a pátria, até mesmo com o sacrifício da própria vida. A força terrestre, a despeito da carência de meios adequados, do descompasso salarial com outras carreiras de Estado e dos recursos orçamentários, invariavelmente abaixo das necessidades, mantém seu papel de defesa da sociedade contra as ameaças internas e externas. Mão amiga, ao planejar e executar a operação de grande complexidade conhecida como Força-Tarefa Logística Humanitária em Roraima. Com o apoio da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, nossas forças co-irmãs e de outros órgãos, agências e organizações não governamentais, a operação acolhida tem trazido estabilidade à região de fronteira e, acima de tudo, atendimento digno, humano e profissional aos imigrantes venezuelanos que buscam abrigo em nosso território.
A cada celebração em que comemoramos mais um ano de existência, é imprescindível olhar para trás, em reflexão ao que já foi realizado, na busca das lições aprendidas e da melhoria contínua. É nesse sentido que o seu Exército, o braço forte e a mão amiga de ontem, de hoje e de sempre, tem procurado estar alinhado aos anseios da sociedade, aos valores da nossa nacionalidade e à grandiosidade do futuro da nossa nação. Aqueles que não percebem a relevância dessa trajetória e que hoje tentam macular a imagem e a coesão do invencível Exército de Caxias, responderemos com mais trabalho, dedicação, transparência, gestão eficiente dos recursos públicos e com uma conduta exemplar, sempre amparada por meios legais. Brasileiros, estejam certos de que vocês, homens e mulheres que nos confiam os mais altos índices de credibilidade institucional, são a força que guia o nosso braço e a brandura que orienta a nossa mão. Brasil, acima de tudo. Assina General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Passo a palavra para a deputada estadual Alana Passos, autora desta homenagem. Mais uma vez, gostaria de dar o meu boa noite a todos presentes. Hoje, comemoramos nesta Casa Legislativa a passagem da data magna do Exército Brasileiro. Valorosa instituição que, ao longo dos seus 371 anos de existência, vem defendendo e auxiliando no desenvolvimento da nossa pátria com seu braço forte e sua mão amiga. Desde seus primórdios, em 1648, na Batalha de Guararapes, quando negros, brancos e índios lutaram juntos para expulsar os invasores estrangeiros, o Exército Brasileiro vem se solidificando como uma instituição permanente e democrática que cultua valores, promove a inclusão e o desenvolvimento nacional. Muitos podem não ver, mas o Exército Brasileiro está nas fronteiras, nos rincões, nas cidades, no litoral, na selva, na caatinga, nas montanhas do Oiapoque ao Chuí. Mais que uma instituição importante para a construção da nossa história, ela é uma instituição que forja com igualdade, sem nenhuma distinção, homens e mulheres de valor, dispostos a sacrificarem suas próprias vidas em benefício do nosso amado Brasil. Em terras fluminenses, o Exército tem provado sua importância nas diversas missões para a garantia da lei e da ordem. Nos últimos anos, tem atuado com coragem e distinção em todos os grandes eventos sediados na capital fluminense, com bravura nas intervenções a favor da manutenção da segurança pública, com técnica apurada nas catástrofes e com solidariedade na saúde pública, seja nas inundações, no desabamento, nas comunidades, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. É com o Exército Brasileiro que temos contado. A carreira militar é uma atividade intensa que exige mais que coragem, exige dedicação exclusiva, disponibilidade total de tempo e consciência do constante risco. Por isso, damos tanta importância aos nossos companheiros de farda e nossa família, que abdica de nossa presença em prol de um bem-estar comum. Aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos pais, cônjuges e filhos por compreenderem nossa missão, silenciarem nossas ausências, festejarem o nosso retorno em segurança ao anseio do lar e compartilhar nossas conquistas. Meritocracia, hierarquia e disciplina são os mais importantes pilares da trajetória militar. Que fique registrado nessa casa que, para comandar, é necessário primeiro aprender a obedecer e a servir antes de ser servido. A vida militar é marcada por rupturas e sacrifícios pessoais, mas também pela satisfação no controle dos nossos medos
e na superação dos nossos próprios limites. Militar de alma, tenho orgulho em poder dizer que, mesmo não fazendo mais parte das fileiras do Exército, o Exército faz parte de mim. Durante 12 anos, ostentei a farda verde-oliva a ponto de tê-la hoje como minha segunda pele. Por isso, entendi que da pátria sou a guarda, uma fiel soldado. No Exército, tive a oportunidade de crescer como profissional, amadurecer como ser humano, aprender valores que trago para a minha vida civil e política. Sou grata por eternamente pertencer a uma instituição que me ensinou que o braço forte e a mão amiga devem andar sempre juntos e por ter aprendido o valor de servir. Hoje, sou feliz por servir o meu país, e em especial ao meu estado do Rio de Janeiro. Tenho orgulho de ser para sempre um soldado de Caxias. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu quis ler o texto porque, se eu fosse falar, eu não ia me conter em lágrimas. Esta está sendo a primeira solenidade que eu estou oferecendo hoje como deputada estadual. E nada mais justo que eu oferecesse para a minha família, para os meus companheiros, para os meus irmãos de farda. Hoje eu estou deputada estadual, graças ao apoio de vocês. Mas para sempre eu serei segundo sargento Alana do Exército Brasileiro, paraquedista, com muito orgulho e com muito amor. E eu queria externar a minha gratidão e honrar todos vocês aqui presentes, os que não puderam estar presentes. Foi a maneira mais honrosa que eu encontrei de dizer muito obrigado. Amo a nossa farda e todos que estão aqui presentes, eu sei que comungam desse mesmo sentimento. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Queria dizer, falar também da presença do deputado estadual Márcio Gualber. E gostaria de convidar para fazer uma breve saudação o deputado Renan Ferreirinha. Boa noite a todos. Gostaria de saudar primeiramente a excelentíssima deputada Alana Passos, que teve a idealização, está presidindo essa bela sessão. Saudar também na figura do general Leonel, toda a mesa aqui presente. E hoje quem vos fala é o cadete 2521 de Tomás Coelho, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, do qual tive a honra e o prazer de estudar por 7 anos, aqui na Tijuca. Vi até alguns amigos que conheci nesses 7 anos que estão aqui presentes. Eu fiquei pensando, Alana, no que eu poderia falar hoje, muito breve. Eu queria compartilhar muito rápido 3 coisas que eu particularmente aprendi com o EB, com o Exército Brasileiro, especialmente através da minha educação no Colégio Militar. A primeira foi antes de ser aluno. Eu sou sobrinho de um coronel de intendência que se casou com a minha madrinha, e é um tio, mais do que um tio, é quase um pai para mim, o coronel Frando Iá, que se formou na AMAN em 82, um ano depois do meu Flamengo ser campeão mundial, e tem histórias muito engraçadas, ele como botafoguense, a respeito disso. E ele morou, general, em Manaus, morou em Salvador, morou em Brasília, e eu acabei tendo a possibilidade de conhecer todos esses lugares. Acredito que muitos de vocês já se transferiram e ter a noção do tamanho, da dimensão da nossa pátria, do nosso Brasil. E através dele, através da minha família e depois através do Colégio Militar, especialmente eu aprendi o que é ser um nacionalista
e, acima de tudo, amar nossa pátria através de nossos símbolos, especialmente a nossa bandeira nacional, que aqui está, mas também através dos hinos, o hino nacional, mas também hino da bandeira e tantas outras canções. Eu acho que eu aprendi realmente através com o Exército, mas várias outras instituições que, graças a Deus, puderam fazer parte da minha vida. Mas uma canção e uma estrofe que diz na canção do Exército: como é sublime saber amar, com a alma adorar a terra onde se nasce. Eu acho que sempre, independente de onde eu estive na minha vida, eu levei isso, acabei morando fora um bom tempo. A segunda questão, Alana, é o entendimento de que a educação liberta, a educação ela realmente abre as portas e é ela que nos faz sonhar mais alto. E eu tive a oportunidade de ter acesso a uma educação pública de qualidade através da DEPA, através do Colégio Militar, e fica aqui meu agradecimento. E eu digo que eu aprendi muito além da sala de aula, porque eu estudei com pessoas de diferentes níveis sociais. Eu tinha amigos meus que moravam lá na Vila Militar, em Deodoro, Realengo, e tinha amigos meus que moravam na Urca, dependendo de qual era o posto dos seus pais. E, por fim, como um bom cavalariano do Esquadrão de Cavalaria do Colégio Militar, o amor ao nobre amigo, que tive o prazer de aprender a cavalgar no Colégio Militar a partir de 2010, e desde então virou realmente uma paixão. E vindo de uma família de classe média baixa, não teria nenhuma possibilidade de aprender se não fosse através das Forças Armadas, e até hoje cultivo muito essa paixão ao nobre amigo e à cavalaria como um todo. Então, queria agradecer a presença de vocês, saudar, parabenizar a instituição, mais uma vez a Alana, e como a gente diz no Colégio Militar, Zum Zaravalho, ou na cavalaria Ipo, ou até mesmo no Exército como um todo, Chivunk. Obrigado. Agora passo a palavra ao deputado estadual Coronel Salema. Pego de surpresa que fui. Saudar aqui nosso general Leonel pela presença, saudando toda a mesa em vosso nome. Melhor. Enaltecer aqui a iniciativa da Alana, né, em fazer essa justa homenagem, né, por esses 371 anos do Exército Brasileiro. Eu, como policial militar, onde eu servi também por 33 anos, a gente teve muito convívio, né, com as Forças Armadas. E agora, mais recentemente, aqui durante a intervenção aqui no nosso estado, a gente teve muito contato com o general Richard, general Braga Neto. Então, a gente realmente é um eterno aprendizado, né? Então, essas tradições, né, que o Exército mantém até hoje, a gente perdeu alguma coisa disso na Polícia Militar. A gente conseguiu resgatar nesse período, né, curto aqui, que o Exército permaneceu aqui com a gente aqui no estado. Mas é importante, como o deputado Ferreirinha enalteceu aqui, os nossos símbolos, né, canções, né, os nossos uniformes, né, que a gente sempre tem que preservar. Então, essas tradições que o Exército mantém vivo, né, na nossa alma, quando toca a canção que tocou ao fundo, era do Expedicionário, não foi que ele tocou baixinho, né? Foi do Expedicionário? Bom, então, realmente, são coisas que nos remontam, né, uma época bem antiga e que a gente continua mantendo, né? Então, realmente é de emocionar. Eu senti que a Alana fraquejou em algum momento aqui, eu quase fui junto, porque a gente vai passando um filme, né, na nossa memória. Então, parabéns ao Exército Brasileiro pelos próximos 371 anos e que venham outros mais aí para a gente continuar enaltecendo e saudando cada vez mais as Forças Armadas. Parabéns a todo o Exército. Passo a palavra ao deputado Anderson Moraes. Boa noite a todos. Me chamo Anderson Moraes. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos aqui que estão presentes aqui conosco na mesa. Gostaria de parabenizar a deputada Alana Passos pela iniciativa. Nós começamos um projeto ano passado que era de mudar o nosso país, e a maneira como essa menina sempre falou
do Exército Brasileiro, eu já tenho uma grande admiração e um grande respeito por vocês. E a maneira carinhosa como ela sempre falou, só enalteceu assim, só aumentou cada vez mais a minha admiração e o meu respeito por vocês. A minha fala é breve, só que eu gostaria de falar de uma passagem que nós tivemos aqui no Brasil em 1964, que graças a vocês, o nosso país não se transformou num caos. E desde 2017, antes de nosso presidente, de fato, se transformar num candidato, ter reais chances de ganhar a eleição, eu sonhava em ver vocês novamente tomando conta do nosso Brasil. Só que Deus é tão bom, que Ele pegou uma pessoa de vocês, colocou como candidato a presidente do Brasil, ganhando as eleições e renovando assim todas as nossas esperanças. Não é verdade? Então eu quero dizer que sem vocês a gente nunca vai conseguir ter ordem e progresso. Vocês não têm noção como é que tá bonito de ver todo mundo uniformizado, alinhado. Na verdade, eu gostaria que todo o nosso país fosse assim. E vocês são grandes exemplos para nós. Eu não tive a oportunidade de ir para as Forças Armadas, eu passei a ser arrimo de família aos 17, quase 18 anos de idade. Mas eu tenho certeza que deveria todos os brasileiros terem a oportunidade de passar um período lá dentro. E tenho certeza que todos que entraram e que um dia foram embora, a vida passou a ser diferente de antes de estar e posteriormente. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar. Queria falar mais uma vez do imenso respeito mesmo. Tenho certeza que se fossem pessoas como aqui estão hoje, sentadas dentro dessa casa, nós não teríamos passado por toda essa envergonhice que os governos anteriores passaram aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, muito menos no Brasil. Então, gente, vem para o jogo, vem com a gente, ajuda, vocês já ajudam muito, mas quanto mais de vocês participarem da política no país, as chances do Brasil, que é um país rico, o celeiro do mundo, se tornar uma das maiores potências, de fato, do mundo, é muito grande. Tá bom? Mais uma vez, parabéns, Alana, parabéns a todos vocês, parabéns pelos 371 anos, e no que precisar, estamos aqui. Eu sou Anderson Moraes, estou deputado estadual, e eu sou funcionário de todos vocês, ok? Muito obrigado. E durante o meu texto que eu fiz como militar, eu agradeci aos meus familiares. Mas, em especial, nesse momento, eu passo a palavra àquele que durante todos os anos da minha vida me esperou o meu retorno, meu esposo Robson. Boa noite, meus amigos do EB. Quero aqui saudar minha esposa, deputada estadual, segundo sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Quero saudar toda a mesa na figura do nosso general Leonel. Quero testemunhar para vocês alguns fatos que ao longo dos anos nós vivemos. E há 12 anos atrás, quando a Alana se inscreveu num concurso do Exército, na qual ela
sonhava ingressar na carreira militar. Eu era apenas seu namorado e nós dividíamos sonhos, nós desenhávamos a nossa vida. E quando a Alana disse que queria entrar para o Exército, eu lembro como se fosse hoje, e a vida muito escassa, a gente tinha muita dificuldade financeira, e se eu não me engano, a taxa do concurso era de 80 ou 90 reais, e eu tinha 100 reais na minha carteira, e eu disse: Alana, vai lá, faz o seu concurso, e como a gente costuma dizer, vai e vença, você vai conseguir ter êxito na sua missão. E assim foi. A Alana passou no concurso do Exército, na qual ela sonhava, se tornou sargento. Nesse período, ela cursou em Juiz de Fora. Eu lembro que, por um momento, eu parei a minha vida, que a Alana disse para mim assim: amor, eu acho que se você não estiver comigo lá em Juiz de Fora, eu vou desistir, porque é muito puxado. E eu disse para ela: não desiste não, que eu vou estar com você. Então, todos os finais de semana eu estava em Juiz de Fora, acompanhando. O tempo era muito curto. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Exército Brasileiro. É lindo a forma como vocês conduzem o Brasil. É lindo a forma como vocês colocam dentro do ser humano o patriotismo. Eu lembro de a Alana estar na caminhada às 5 horas da manhã, com aquela mochila debaixo de chuva, e eu acompanhava por alguns vídeos, depois eu tive acesso, e ela nunca questionou, nunca se lamentou, nunca disse: eu sou mulher e eu tenho que ter um desconto. Sempre se doou ao máximo à farda, sempre se doou ao máximo ao Exército Brasileiro, sempre honrou os seus superiores. E eu quero deixar para vocês aqui que hoje uma das maiores alegrias da minha vida é quando a minha filha fala: eu quero ser oficial do Exército. Porque a minha filha, nossa filha, ela enxergou na mãe, enxergou no Exército Brasileiro a honra, a hierarquia, a disciplina, a moral, tudo isso que hoje o Brasil ou os governantes passados tentaram jogar fora. E eu quero pedir um favor a vocês na figura do general. Ainda que o Exército seja atacado, ainda que o Exército seja caluniado, ainda que o Exército seja motivo de agressões, de ataques pela mídia, não desistam do Brasil. Porque se o Brasil hoje está de pé, se o Brasil hoje é uma nação forte, se o Brasil hoje é o país que é, nós devemos ao Exército Brasileiro, general. Eu agradeço o senhor por ter conduzido o Exército Brasileiro. Eu agradeço o senhor e os demais por nos dar a oportunidade de sonhar e enxergar que o Exército Brasileiro é o futuro dessa nação, é o futuro do Brasil. E eu encerro a minha fala aqui agradecendo a minha esposa e parabenizando pelos tempos que ela serviu o Exército Brasileiro. E tenho certeza que o Exército Brasileiro vai estar na vida dela por resto da vida, porque todos os dias ela conta uma história do que ela viveu. É impressionante como o militar do Exército tem história para contar. Histórias boas, histórias maravilhosas, que nós devemos propagar para os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, para despertar na juventude a chama de usar essa farda que vocês estão usando. Eu não tive o prazer de usar, mas eu me arrepio em ver todos vocês com essa farda, porque eu sei a grandiosidade que ela representa para vocês, é a mesma que representa para a Alana, é a mesma que vai representar para minha filha. Eu agradeço ao Exército Brasileiro e muito obrigado a todos vocês por terem recebido a minha esposa de braços abertos na fileira do Exército Brasileiro. Passo a palavra agora ao capitão Hermes.
Capitão Vicente. Boa noite, senhoras e senhores. Permissão, senhor general, excelentíssimo senhor general, que presidem aqui essa mesa aqui, esse local de honra. Eu falo para os senhores que recebi este convite da nobre deputada Alana Passo e acredito que temos uma história em comum. Nós servirmos junto, labutamos junto na OM da Brigada de Infantaria Paraquedista, antes dela estar hoje como deputada. Trabalhamos juntos ali no destacamento de saúde paraquedista e tivemos bastante oportunidade de vê-la como militar e entendemos, ó deputada, que aquilo que a senhora apresentou a nós lá, e é pelo pouco de tempo que está como deputado, a gente entende que tem muito mais para o Estado do Rio de Janeiro a dar. A senhora tem apresentado isso. Estávamos carentes de autoridades nesse nível. E acredito que, desta forma, eu estando aqui representando o destacamento de saúde paraquedista, também como oficial do quadro auxiliar de oficiais, oriundo da Escola de Formação de Sargentos, e assim como a nobre deputada veio dessa escola, estou aqui também representando os praças, todas as praças, do qual a nossa deputada é oriunda. E sabemos que a senhora tem feito muito por nós, no momento em que, como a senhora mesmo colocou aí, em presidir a primeira sessão solene, aqui colocando a honra ao Exército. A gente agradece isso e acredito que a autoridade é constituída, senão da vontade de Deus. Deus te colocou neste lugar de honra e Ele há de te abençoar e te conceder a direção em tudo. Que Ele te proteja, te abençoe e que desta forma o seu mandato seja um mandato aí de bênção na sua vida e da sua família. Eu encerro aqui minhas poucas palavras com o brado do nosso destacamento que diz assim: do céu vem a proteção, resgate. É chegado o momento da entrega da homenagem. Convido a deputada estadual Alana Passos para fazer a entrega da placa comemorativa em deferência ao Dia do Exército Brasileiro ao excelentíssimo senhor general de divisão João Batista Bezerra Leonel Filho. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor general de divisão João Batista Bezerra Leonel Filho. Excelentíssima senhora deputada estadual Alana Passos, autoridade em nome da qual saúdo as demais autoridades anunciadas pelo cerimonial, senhoras e senhores militares, senhoras e senhores, nesta solenidade eu represento os dois chefes do Exército Brasileiro mais antigos sediados aqui no estado do Rio de Janeiro. General de Exército Mauro César Lorena Cid, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. General de Exército Walter Souza Braga Neto, comandante militar do Leste. Em breves palavras, tenho a honra de agradecer essa homenagem tão significativa ao Exército Brasileiro, seja da Assembleia Legislativa do Estado, seja da população fluminense. Principalmente porque tudo o que foi falado aqui, na realidade,
podemos relacionar a um fato inegável. Ao longo de toda a história dessa nação, desde os seus primórdios, até mesmo no episódio citado aqui, como o nascimento do Exército Brasileiro, na Batalha de Guararapes, no século XVII, ao longo de todo o período colonial, primeiro e segundo reinados, já com o Brasil independente, a Jovem República, conflitos mundiais, até os dias de hoje. Ao longo de toda essa trajetória, sempre houve um fator em comum no Exército Brasileiro, de vários outros, e esse fator foi a população fluminense. Seja porque estava sempre ao lado do seu exército, seja porque o exército é integrado pela população fluminense. Nós tivemos grandes nomes do nosso exército, seja do soldado mais jovem até o general mais significativo, que fizeram a história desse país e fizeram a história do Exército Brasileiro. Então, esse é o sentido do nosso agradecimento. E eu posso especificamente pontuar aqui um exemplo maior, que é um cidadão fluminense chamado Luiz Alves de Lima e Silva. O patrono do Exército Brasileiro é um cidadão fluminense do século XIX. Acredito que essa pessoa simboliza exatamente o sentido do nosso agradecimento maior, o reconhecimento de que a melhor forma que existe de o Exército interagir com a sua população é essa, é a população que participa do seu Exército, ela é o Exército. Então, aproveitando as palavras de muitos dos que já falaram anteriormente, o destino desse país está seguro, sim, não devemos temer a nada, porque não só apenas existe o Exército Brasileiro, mas porque os cidadãos brasileiros integram e fazem parte, e são o Exército Brasileiro. Então, nesse sentido, eu encerro minhas palavras, agradeço mais uma vez, em nome dos nossos chefes, essa honra de o Exército Brasileiro ser homenageado aqui nessa casa histórica, representa o povo fluminense, e tenham a certeza, o nosso lema principal, também transmitido pelo comandante do Exército, General Léo Pujol, ao final da sua ordem do dia, ele está mais presente do que nunca, em relação a toda a população brasileira e em relação, especialmente aqui, nessa ocasião, à população fluminense. Braço forte, mão amiga. Contem conosco. Muito obrigado. Solicito mais uma vez a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a Canção do Exército, de autoria de Alberto Augusto Martins e Teófilo de Magalhães, executado pela Banda da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Devolvo a condução da solenidade para a deputada Alana Passos. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas, a todas as autoridades presentes e aos demais convidados, e dizer que é uma honra ter o Exército Brasileiro como primeiro homenageado do meu mandato, e tenha todos uma boa noite. Declaro encerrada esta sessão.